Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja muito bem nesse dia. Hoje nós estamos no nosso dia 66 dias desse novo ano, continuando a nossa maratona de 365 dias aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Não sei se você conseguiu assistir o vídeo de ontem, mas foi assim tremendo, onde a gente está falando assim, riquezas no céu. A gente está aprendendo sobre a riqueza e ontem a gente falou sobre que existem pessoas que dizem assim, eu sou pobre, mas na verdade a definição de pobreza significa pessoa improdutiva, pessoa que quer fazer as coisas só para vir a mim e não para contribuir com a humanidade, contribuir com as outras pessoas. Então, quando a Bíblia fala de uma pessoa pobre, ela não está falando da pessoa que está com falta de dinheiro, mas sim uma pessoa que ela é improdutiva, que ela não produz nada para a sociedade. Ela até tem as coisas, mas não produz nada. Tanto que falam, né, que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas ela é pobre, pobre de espírito, pobre no coração, pobre em várias maneiras. Então, quando a gente escuta a palavra pobre, não significa que a pessoa não tenha nada, mas sim aquela pessoa que é improdutiva, que não faz nada para acrescentar alguma coisa na vida de alguém. A pessoa pode até ser muito financeiramente de baixo nível, tem pouco dinheiro, mas ela tá sempre contribuindo com alguém, sempre foi. Então, essa pessoa eu considero uma pessoa que é uma pessoa rica, ela compartilha aquele pouco que ela tem. Eu sei que pra gente que não tá acostumado com essas frases, pode ser até um pouco esquisito, né, ouvir isso. Aliás, em espanhol, falar esquisito significa que é bom. Toda vez que você estiver na frente de alguém mexicano, ou salvadorenho, ou uma pessoa dessa região, desse país, se você falar esquisito, você está falando que o negócio é bom, não é esquisito desses países, mas esquisito do Brasil, né, em português, que é esquisito, né, falar assim. Então, a palavra pobreza significa como é que fala? Improdutivo. É isso aí, é isso que significa a palavra improdutivo. É a palavra pobreza. Uma pessoa que ela é improdutiva, ela é considerada uma pessoa pobre. É novo, né? Até eu, quando escutei, fiquei assim, sério? Eu achei que pobreza significava falta de dinheiro, falta de bens, falta de propriedades. Mas não, é o contrário. É uma pessoa improdutiva. Então, a gente vai continuar lendo aqui, né? E onde a gente viu, né, que a gente é para cuidar, juntar nossas riquezas onde o ladrão não pode roubar. E a gente aprendeu que como a gente junta essa riqueza, não está dizendo necessariamente que a gente não é para ter nada, que a gente é para ser humilde. Não, está dizendo aqui que a riqueza que Deus aprova é aquela pessoa que tem as coisas, mas ela está contribuindo para a humanidade. Ela não está pensando só no umbigo dela, só na vidinha dela, só no mundinho dela. E aqui hoje nós estamos continuando Mateus 6, nós vamos continuar no 20, né? Então a gente aprendeu que a gente tem que ajuntar as riquezas que agradam a Deus. E hoje no 20 diz assim: pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-la, e o ladrão não pode roubá-la, não pode arrombar e roubá-las. Então, onde é que Deus quer que a gente junte os nossos tesouros? No céu. E como, né, se a gente vai juntar tesouro no céu? Isso para mim também era uma coisa assim bem, como assim? Não tô entendendo, que muitas vezes a gente escuta sem o esclarecimento, sem a revelação, sem Deus explicar o que isso significa, e a gente fica até meio confuso, né? Eu fico confusa com isso. Até entender que a riqueza que Deus está falando aqui, que é para a gente ajuntar no céu, são pessoas que, através da minha vida, vão receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Qual a coisa que Deus mais ama? Deus ama pessoas, Deus ama vidas, Deus ama gente. Não são coisas. As coisas que a gente tem é para ser usada para ganhar o coração das pessoas que Deus escolheu para Ele. Então, quando eu sou próspera e meu coração está alinhado com a vontade de Deus, essa prosperidade vai fazer com que eu contribua com a humanidade. Contribuo ou como eu falei ontem, né? Comprar um óculos para uma criança que precisa, ajudar financeiramente a pagar uma consulta. Enfim, tantas coisas que a gente pode fazer através do dinheiro. A gente precisa de muito dinheiro para poder manter muitos projetos que são bênção na vida das pessoas.
Então sempre que a gente pensa qual é a real serventia do dinheiro, nada mais é do que pra gente, pro nosso benefício, claro, porque eu sou um mordomo, né, do que Deus dá, as riquezas que Deus dá nas nossas mãos, mas principalmente para ajudar outra pessoa. Então, quando eu tenho uma casa confortável, com espaço, eu posso abençoar a vida de alguém, abrindo minha casa para ela dormir um tempo que ela precisa. Eu posso receber pessoas na minha casa para fazer um café ou para fazer uma célula. Então, tudo isso é para que o reino seja expandido. Ter condições financeiras de pagar uma comida para alguém, dar um presente para alguém, todas essas coisas. Isso é juntar tesouros no céu. Juntar pessoas, ganhar almas para Cristo. Então, quando você escreve um livro, quando você escreve uma música, quando você faz um vídeo desse aqui, você está juntando tesouro no céu, porque talvez a pessoa que vai ouvir essa mensagem, que vai ouvir esse vídeo que você vai compartilhar, ela vai falar assim, uau, eu não sabia que fosse assim. Muitas pessoas estão vivendo à margem da necessidade subdesumana pelo simples fato que alguém falou para elas lá no passado que se o rico não herdará o reino dos céus. Só por causa de uma conversa que tem lá na Bíblia que diz assim, é mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mais uma coisa que, por falta de sabedoria, a gente interpreta mal. Por quê? Não está falando da agulha que a gente usa para costurar roupa. Não está falando da agulha que usa para costurar roupa. Está falando de uma porta que lá no tempo de Jesus, as cidades eram cercadas por muro. Então, eles construíam os muros um do ladinho do outro. Só que em um determinado lugar, eles afastavam esse muro um pouco um do outro. Era afastado. Então, ele era afastado meio assim, sabe? Meio enviesado. Então, quando chegava de madrugada, para não entrar bicho, invasores e entrar e detonar a cidade ou comer as pessoas, né? Tipo, uma onça pode entrar dentro de uma cidade de madrugada e comer as pessoas lá dormindo, enquanto estão dormindo. Isso acontecia. Então, eles faziam esse muro que era retinho, eles faziam esse muro meio enviesado com essas portas. Então, essa passagem que o camelo tinha que fazer aqui, ele tinha que entrar meio de joelho, né? Que o dono ensinava o camelo a se abaixar e entrar por essa vala. Então, ele passava por esse espaço e entrava ali. E o nome desse espaço chamava-se agulha. Agulha. O nome dessa porta invisível no meio, porque se chegasse alguém de madrugada, não tinha ninguém vigiando, não tinha ninguém para abrir o portão. Mas as pessoas precisavam entrar. Chegando em casa, chegando tarde do trabalho, elas precisavam entrar nas suas cidades. E para não atrapalhar ninguém, ou porque naquela época não tinha telefone, então eu vou chegar às 10 da noite. Não, depende do que aconteceu no caminho, elas não tinham horário fixo para chegar. Também não podiam ficar dormindo em qualquer lugar, porque elas também podiam virar janta de alguém. Então, o que eles faziam? Eles continuavam viajando a noite inteira e a hora que eles chegavam, eles iam para esse lugar, para essa porta que chamava agulha e elas entravam dentro das cidades. Pois é. Você não sabia disso, não? Pois é, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei assim... Quer dizer, então, que essa história que diz assim, é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico... é mais pobre um camelo passar na cabeça de uma agulha na cabeça dessa porta do que um rico entrar no reino dos céus, é conversa para boi dormir. Não explicaram para você direito e muitas pessoas não conseguem, até conseguem prosperar, elas conseguem ter alguma coisinha, mas aí vem essa mentalidade, não, mas se eu ficar rico, se eu ter dinheiro, eu vou ir pro inferno. Então, elas acabam botando fora tudo em investimentos errados, aí ficam pensando, aí qualquer coisinha, todo o dinheiro que ela ganhou, ela perde, assim, no estalar de dedo, faz negócios ruins, porque tá na cabecinha dela, que se ela ficar rico, ela não vai pro céu. Porque a Bíblia diz, por falta de sabedoria, meu povo padece. É mesmo, falta de sabedoria. Falta de ler. No dia que eu li essa história e escutei pela primeira vez, fiquei assim, como assim? Só que eu tenho uma mente criativa, eu não consigo ficar só com aquela informação e ficar indo, mas como assim? Como assim? Quer dizer, então, que na época se a gente olhar os antigos homens e mulheres da Bíblia, eles eram gente muito bem financeiramente, eles tinham muitos camelos, tinham não sei o quê, muitas propriedades, né? Viviam uma vida. Agora chegou a nossa vez, nós vamos ter que ficar pobre? E lembro que pobreza como é que fala?
Esqueci a palavra, mas enfim, pobreza é a pessoa que é inútil, né? A pessoa que não tem, ai, gente, fugiu a palavra da cabeça aqui, nossa, saiu, como é que fala? Esqueci. É uma pessoa que não é produtiva, né? Improdutível. Nossa, que demora pra sair essa palavra, credo. Enfim, é isso, gente. Então a gente foi ensinado de uma maneira errada sobre a riqueza. Porque aí como, um exemplo, você tem um coração lindo que gosta de doar, que gosta de ajudar, mas se você tirar um ovo da sua despensa, vai te fazer falta, porque a mentalidade de riqueza tá errada dentro de você. Não fomos ensinados, claro que quem nos ensinou também não sabia dessa verdade, que pobreza fugiu de novo a palavra, né? Então, tipo assim, ensinou a gente errado e a pessoa, coitada, tá lá sofrendo até os dias de hoje por achar que se ela ficar rico, ter uma roupa melhor, ter um carro melhor, ela não vai pro céu. Não é isso não, gente. Pelo amor de Deus, se você conhece alguém que tem essa mentalidade, você tem que ir lá e buscar lá a interpretação da cabeça da agulha, que é uma porta que é feita no meio de um muro, né? Naqueles muros que eram feitos nas cidades, que chamava-se agulha. Agulha. Tem tanta coisa na Bíblia que é mal interpretado e as pessoas vivem presas nisso, nessa mentira, que isso, que aquilo, sendo que a Bíblia diz que nós viveríamos nessa terra e comeríamos o melhor dessa terra. Como que não ter uma vida boa, não ter um carro bom, não poder passear, comer em restaurantes bons, fazer viagens, conhecer o mundo por aí, não agrada a Deus? Claro que agrada. Se na época de Jesus todo mundo ficava viajando para cima, para baixo, para lá, para cá, conhecendo lugares, visitando seus familiares. Por que nós não vamos fazer isso nos dias de hoje, sendo que Deus foi tão lindo que criou avião, criou os navios, criou tanta coisa linda pra gente poder desfrutar? Você acha que Deus criou todas essas coisas só para quem não gosta dele usar? Só para aquelas pessoas que não acreditam em Deus usar? Não, ele criou todas essas coisas para nós também. E lembra que eu falei ontem que muitas pessoas que são multimilionárias, elas não acreditam em Deus, mas elas têm um coração doador. Tudo que elas ganham, tudo não, pode dizer, mas uma parte do que elas ganham, elas doam para escolas, para asilos, para creches, para hospitais. Elas estão sempre contribuindo, até para bater nos impostos. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando tudo que você doa, tipo na igreja, no final do ano, o governo te devolve uma parte do que você tá doando. 10% que você doa, o governo te manda de volta todo ano. E aí muitas pessoas dão por essa intenção. Não vou ficar pagando imposto, porque o que vai retornar vai pagar o meu imposto. Então vale a pena, é muito importante. Deus não criou essas coisas, não usou a inteligência do homem para criar essas coisas, para deixar a gente não usufruir de tudo isso. Deus deixou muitas coisas guardadas em secreto, mas que a gente não pode se conformar. Assim como eu disse, mas como? Eu lembro quando eu era criança, eu sofri um bullying até por causa disso, que a professora que estava me ensinando, ela brigou lá, não sei o que, e ela me botou atrás da porta da sala de aula e falou assim, olha só, porque ela me achava que eu era rica, né? É mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Falou isso pra mim, eu era uma criança, devia ter uns 10, 12 anos, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, isso por muitos anos me atormentou. Então, toda vez que eu tinha um dinheirinho, nessa época, por falta de sabedoria, eu acabava eliminando, não queria nem saber desse dinheiro. Hoje, a minha mentalidade de hoje, eu falo assim, meu Deus, santa ignorância, mas como Deus é lindo, maravilhoso, Ele não me deixou com aquela palavra para minha vida. E Deus conhece o meu coração. Aprendi com meu pai a ser doador, aprendi com meu pai a ajudar as pessoas, aprendi com a minha família a ser isso, mas muitas vezes, se eu não tivesse esse discernimento, não ter estudado, não ter buscado, não ter corrido atrás, eu teria perdido a oportunidade de ser uma pessoa muito próspera em todas as áreas da minha vida. E eu não ia aproveitar o dom que Deus me deu de falar, de escrever livro, de cantar músicas, enfim. Porque essas coisas tudo acaba rendendo, trazendo dinheiro para sua vida. E para que eu quero dinheiro? Para que você quer mais dinheiro? Eu quero mais dinheiro para construir casa, para pagar consulta de hospital para uma pessoa que precisa mais que eu. Oxente, como dizem os meus amigos, né? A gente tem que ter essa mentalidade. Se você tem um coração doador e você não tá conseguindo fazer isso, senta com Deus, vai estudar a palavra de Deus, vai conversar, Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu gosto tanto de doar, mas não sobra nem pra mim. Será que a mentalidade não tá estragada lá dentro? Aprendeu errado e continua falando errado e achando que tá certo.
Ai, gente, eu acho que a coisa mais triste que vai ser chegar diante de Deus no dia que nós vamos chegar diante de Deus e Ele falar, minha filha, eu te mandei tanta gente para abrir os seus olhos e você entendeu tudo errado. Então, aquilo que você fica com dúvida, que Deus colocar dúvida no teu coração, vai atrás, vai estudar, vai procurar, não guarda essa dúvida. Se eu tivesse ouvido a minha professora, eu estaria lá na roça hoje, lá onde eu me criei. Claro que ela é ruim, não é de jeito nenhum, mas eu jamais teria acesso às coisas que eu tenho hoje, nem proporcionaria a minha família ter acesso às coisas que eu tenho hoje, porque a minha mentalidade abriu e eu disse, eu não quero ser escassa, eu quero ver as coisas, quero conhecer o mundo, quero trabalhar, eu não tenho preguiça de fazer nada, mas antes de tudo isso, eu quero fazer todas essas coisas para juntar tesouros no céu, escrever livro para glorificar o nome de Deus, cantar músicas para engrandecer o nome de Deus. Uai, e você? Com certeza tem muita coisa dentro de você que Deus colocou aí dentro de você, que você não tá colocando para fora por medo. Ai, mas aí o que vão pensar de mim? Dane-se o que vão pensar de tu, faz o que Deus tá te mandando fazer. O que Deus tá te mandando fazer? Ah, Deus tá me mandando começar a fazer bolo para vender, para arrecadar dinheiro para mim poder fazer não sei o quê, para fazer não sei o quê, para fazer não sei o quê. Faz, não tenha medo, por favor, não tenha medo, vai e faz o que Deus tá te mandando fazer. Porque tudo que a gente faz é para juntar tesouro no céu. Cada vez que eu posso mudar a história de uma pessoa com o meu testemunho, com o dinheiro que eu posso abençoar, com o dízimo que eu posso pagar para ida para um acampamento que a pessoa não pode pagar, mas eu sei que vai ser uma bênção na vida dela e eu posso fazer isso, eu estou acumulando tesouros no céu. Amém? Eu vou ler de novo aqui, né? Pelo contrário, né? Aqui, vou ler de novo. Eu geralmente não leio o versículo atrás, porque eu quero que você vá lá assistir o vídeo passado. Mas dessa vez eu abri uma exceção, tá? Não, aqui é sobre riqueza. Não junte tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem e onde o ladrão rouba aqui arromba e rouba. Pelo contrário, ajunte riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem roubá-la, arrombar e roubar. Toda vez que esse ladrão, por eu ter a mentalidade errada, por eu não saber a mentalidade que Deus colocou em mim, a mentalidade de prosperidade, mas eu tenho a mentalidade de escassez, o que vai acontecer? Quando eu tenho essa mentalidade de escassez, o inimigo está só esperando eu ganhar alguma coisa, e ele, roubar. Por que que tantas pessoas, elas ganham na Mega Sena, recebem uma quantidade notável de dinheiro e em poucos meses ou anos destrói tudo, porque entrou dinheiro na carteira, mas a mentalidade de escassez, de pobreza continua lá dentro. Agora, se essa pessoa soubesse da verdadeira riqueza que Deus fala, ela teria construído coisas para o seu benefício, para o benefício de outras pessoas e fazer esse dinheiro multiplicar 1000 vezes e ela continuar. Eu mesma, eu já escrevi uma carta que se um dia, o dia que Deus me abençoar com uma quantidade alta, o que eu vou fazer com isso? Já tenho a minha carta escrita, já faz algum tempo, alguns anos. Por quê? Porque eu aprendi através da Bíblia que aquilo que Deus colocar a imaginação na minha cabeça, eu posso ter acesso. Lugares, pessoas, ambientes, comidas, multiplicar, ajudar, cuidar. Deus colocou isso no meu coração e eu quero fazer isso com excelência. Então, nada do que eu faço, eu estou pensando somente em mim. Eu estou pensando o que eu posso fazer com isso para poder abençoar a vida de alguém. Amém? Fica com essa mensagem, se fez sentido, compartilha com alguém, curte, por favor, curte aí, e que Deus abençoe sua vida, e a gente se vê no dia 67, dislexo, fala tudo errado, então não se importa com isso não. Um beijo, um abraço, Deus te abençoe, tchau!